Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Vou compartimentar a partilha da palavra de Deus, que a gente chama de homilia. E agora, primeiro pedacinho, nós vamos falar sobre a primeira leitura de hoje, que é retirada do livro do profeta Jeremias, o capítulo 31. Richard vai ficar um pouquinho de castigo ali, mas a gente já combinou que ele vai ficar bem. Vai ficar bem. Jeremias tinha diante de si uma tarefa muito difícil: convencer o povo de Deus, que experimentava um dos momentos mais difíceis de sua história, 50 anos de exílio na Babilônia. Em se tratando do povo judeu, a consciência deles enquanto povo, enquanto nação, era de que se estamos escravos, estamos mortos, deixamos de existir. Se somos livres, estamos vivos. De alguma forma, eles entendiam que escravos na Babilônia estavam mortos. E Jeremias deveria convencer esse pessoal a fazer um caminho de volta para a terra que eles tinham deixado há 50 anos atrás. Alguns, inclusive, que deveriam voltar, nem estavam na ocasião, já tinham nascido na Babilônia. Havia uma relação de afeto muito profunda com aquela terra, porque aquela era a terra prometida. Os judeus entendiam: o nosso lugar no mundo é aquele pedaço de terra. Aquele é o lugar que Deus prometeu e nos deu, e é lá que a gente deve ficar e permanecer. Entretanto, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu ali em torno do 586, a região dos judeus, tudo foi devastado. Aquela terra se tornou uma terra arrasada. As construções quebradas, desmoronadas e queimadas, as riquezas saqueadas e parte considerável da população levada como mão de obra escrava para a Babilônia. Eles tinham conscientes, quem ainda estava vivo na ocasião e quem tinha recebido dos seus pais a notícia de que eles tinham deixado para trás uma terra arrasada. Voltar significava trabalhar e muito para reconstruir. Pois a missão de Jeremias era convencer o pessoal de que valeria muito a pena voltar e reconstruir. Chamando a atenção, inclusive, para o fato de que a própria oportunidade de voltar já foi marcada por um milagre de Deus, porque jamais eles poderiam voltar sem intervenção divina. Porque Nabucodonosor era o grande rei da grande potência econômica, política, bélica do tempo, a Babilônia. Jamais o judeu pensava ou cogitava a possibilidade de um exército deles, uma turma submetida a uma jornada de trabalho de 18 horas, 16 horas, diminuída, desarmada, pudesse se insurgir contra os babilônios e conseguir a própria liberdade. Então, na cabeça dos judeus não havia a menor chance disso acontecer. Mas o profeta Isaías já tinha sido enviado para dizer: isso vai acontecer. Acreditem, vocês voltarão à terra prometida. Mas no cálculo, na ponta do lápis, estava claro, não dá para acontecer, não tem a menor chance. Mas, como nosso povo diz, o nosso Deus, que às vezes escreve certo providenciou o retorno da seguinte forma: uma nação vizinha começou a crescer, militarmente, economicamente, e a Pérsia e o rei persa Ciro compraram a briga, invadiu a Pérsia, Ciro, a Babilônia, derrotou Nabucodonosor e teve um comportamento muito fora do comum, muito atípico. Naquela época, quando um rei dominava a região, o reino do outro rei, tudo que pertencia, todos os bens deste rei passavam para as mãos do rei dominador. Ciro, rei persa, disse: quem quiser voltar
livre para a sua terra, pode voltar. Ele disse aos judeus que a princípio passavam a ser posse dele, mão de obra escrava dele, que eles tinham naquele momento, a partir daquele momento, a liberdade para voltar. O que foi prometido por Deus, mesmo contra as evidências, o cálculo, aconteceu. Para a surpresa, a maioria não quis voltar. A turma não quis voltar, porque eles tinham na cabeça a ideia de que tinham deixado para trás uma terra arrasada. A missão de Jeremias, a que me referi no iniciozinho desse comentário, era convencê-los da importância de voltar. Convencê-los de o quanto eles seriam felizes voltando. Na verdade, Jeremias diz assim: sempre vale a pena reconstruir. Mesmo que a gente, ao pensar no que tem que reconstruir, chegue à conclusão de que tem um trabalho enorme. Eu acho que vou comparar mais ou menos aquela situação da dona de casa que faz um faxinão por mês, quando ela olha assim para casa, para o início da faxina do mês, numa sexta-feira, e diz: o trabalho que vem pela frente é grande. Que vontade de nem começar! Mas quando se termina, se pensa assim: graças a Deus que eu fiz, porque estava precisando. E isso vale para uma série de outras situações de nossa vida, que em geral a gente pensa assim: eu mexer com isso? Deixa quieto. Vamos administrando as coisas como estão. Elas não estão na melhor versão delas, mas eu não estou disposto a comprar essa briga, tal. Eu aceito o bem menor, não tendo que trabalhar pelo mal, pelo bem maior. Então eu aceito um bem menor. Há, portanto, na primeira leitura de hoje, lá atrás, um convite a recomeçar, a reconstruir, mesmo tendo um trabalho grande pela frente, a ter coragem, entender que o nosso Deus está conosco e vamos embora, vamos recomeçar, vamos refazer. Esse convite também chega para a gente, com certeza, que essa palavra me diz muito e terá na vida de cada um de vocês um significado muito próprio, muito específico, acerca desse tema da reconstrução. São Francisco morreu assim, dizendo para os seus frades: vamos recomeçar. É preciso recomeçar. Vamos começar a primeira leitura de hoje. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os tratei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. O finalzinho é bem bacana. Vem aqui que eu vou com vocês. Nunca fiz isso, tenho maior vontade. Aí, pronto. O finalzinho do texto é bem legal, né? Eu vou estar com vocês para recomeçar como um pai. Vou acompanhar, vou estar do lado. Tem trabalho pela frente, mas vocês não estão sozinhos daí por diante, né? Depois da primeira leitura, na missa, na estrutura da missa, a gente tem um salmo responsorial. Ele tem esse nome porque ele responde à primeira leitura. Então o tema dele está sempre afinadinho com o tema da primeira leitura. Esse livro da Bíblia, os Salmos, é o livro mais lido nas missas. A primeira leitura, às vezes, ela tem uma variaçãozinha.
Uma hora do Antigo Testamento, outra hora do Novo Testamento, livro X, livro Y, livro Z, a segunda leitura também. O próprio Evangelho varia entre os 4 evangelistas, mas o Salmo está lá. Em toda a missa que nós celebramos tem um Salmo. O que são os Salmos? Que livro é esse da Sagrada Escritura, né? Os Salmos são 150 cânticos, hinos, feitos pelos judeus para o seu momento de liturgia, para o culto nas sinagogas dos judeus. Havia salmo para diversas ocasiões e, em geral, ocasiões ligadas à história dos judeus. Nos salmos, a gente tem a história dos judeus em forma de poesia, de oração e de música. Diversos momentos da história são resgatados ou sentimentos estão ali presentes nos salmos. Poderia dar vários exemplos. Por exemplo, se você invoca a proteção do Senhor, é o Salmo 90, do que habitas ao abrigo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu rochedo, fortaleza, escudo, proteção. Se você quer invocar, por exemplo, a ideia do Senhor que te guarda como um pastor, o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O próprio momento do exílio da Babilônia, um salmo de, vamos dizer assim, de lamentação, de choro, o Salmo 136, por exemplo, ele fala disso, né? Como podemos cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que se prenda a minha língua e se colhe a sua da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria, daí por diante. Então, há salmos para diversas ocasiões, e hoje o salmo da missa é o Salmo 125. O Salmo 125 faz referência a exatamente a reconstrução, que Jeremias, na primeira leitura, insistiu, vamos reconstruir, não vamos ter medo do trabalho, vamos reconstruir, vai valer a pena. O Salmo 125 tem como refrão, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Juliana está com maravilhas ali, ó, né? Doida para começar. É o refrão do Salmo. No próprio refrão está sugerida a ideia de que conseguimos reconstruir. A gente nem pensava nisso. Semelhante ao que às vezes acontece conosco quando a gente olha pelo retrovisor algumas situações pelas quais passamos, dificuldades, dívidas, empreendimentos, passos que nós demos. Quando a gente chega lá na frente e termina, a gente olha para trás e diz, eu não sei como foi que eu fui capaz de pagar isso tudo, de chegar ao fim desse financiamento. Eu não sei como foi que eu fui capaz de suportar essa situação, de enfrentar, de sair bem de tudo isso. De alguma forma, a própria resposta, né, eu não sei como foi, tá, ou a pergunta indireta já é grávida da resposta. Eu não sei como, mas sei sim. Né? Ela tem uma certa gravidez, um sinalzinho da resposta ali. E o Salmo 125, ele sugere isso para a gente. Ele fala que quando a gente vai para reconstruir, a dona de casa na faxina, que olha para tudo que tem que fazer, dá vontade de chorar. E quando a gente vai para começar sabendo o tamanho do trabalho que tem pela frente, a gente vai chorando, espalhando as sementes, a imagem de quem vai plantar. Né? Mas quando a gente volta cantando, carregando os feixes, ou seja, celebrando o que foi possível fazer, a reconstrução que foi possível fazer. E é interessante a referência muito clara no início do Salmo, que diz assim, quando o Senhor, quem tiver com o folhetinho aí, ou no celular, diz assim, ó, quando o Senhor reconduziu os nossos cativos, olha a referência clara, a volta do retorno da Babilônia, parecíamos sonhar, parecia um sonho aquilo, né? Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Continuando a segunda estrofe, diz assim, entre os gentios, aqueles que não são como nós, judeus, se dizia, maravilhas, maravilhas fez por eles o Senhor. Poxa, exultemos de alegria.
Mudai, Senhor, a nossa sorte como torrentes no deserto. Ou seja, a gente que estava numa direção tão ruim, a nossa sorte foi modificada. E aí depois vem aquela parte que eu citei. Os que lançam as sementes entre lágrimas, olha para o trabalho e diz, caramba, quanta coisa pela frente para fazer, ceifarão com alegria. Chegam lá, porque o Senhor está sempre ali do nosso lado. Vamos dar a palavra agora na forma cantada, cantada não, muito bem cantada, para Juliano. Bora. De falar sobre algumas doenças que no tempo de Jesus não tinham só essa conotação do mal físico, não eram só doenças do corpo, mas que sobre elas havia a ideia de que a doença estava envolvida num certo mal moral ou mal espiritual. De modo, por exemplo, acho que isso vai ilustrar bem, já falei bastante sobre isso com vocês em uma outra oportunidade, a lepra. A lepra era uma doença incurável no tempo de Jesus, que condenava à morte, uma morte dura e difícil, quem contraísse lepra. Entretanto, no tempo de Jesus, olha só, quem fazia o diagnóstico da lepra não era o médico, mas era o sacerdote. E o leproso, quando diagnosticado com lepra, claro, porque é contagioso, era obrigado a sair do convívio com a família, morar fora dos muros da cidade, em geral no Vale dos Leprosos. E sempre ficava assim, em torno do leproso, aquela pergunta, o que foi que ele fez para merecer tamanho castigo? O que nos permite perceber assim, que havia sempre uma coisa moral ou religiosa em torno da doença, e não só apenas o aspecto físico em torno da doença. Hoje nós estamos com um relato do encontro de Jesus com um cego. O nome do cego é Bartimeu. Né? O interessante, tem um detalhe do início que é bem bacana, que diz que Jesus já tinha saído da cidade de Jericó e encontrou o cego fora da cidade. Estar, morar, se estabelecer fora da cidade, no tempo de Jesus, era para os criminosos condenados a tal situação. Cometeram crime, eram expulsos da cidade, tinham que morar no meio do deserto. Para os doentes de doença contagiosa, sobretudo lepra, que iam viver fora no Vale dos Leprosos. A cegueira, havia em torno dela, sim, essa avaliação de que ela não era só um mal físico. Né? Vamos lembrar que uma vez trouxeram um cego a Jesus, que nasceu cego, e perguntaram a Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele pudesse nascer cego? Ou seja, não se entendia que aquilo era apenas uma limitação física, mas era preciso encontrar um culpado, um responsável por ele ter nascido cego, ou por alguém se tornar cego. Eu fico imaginando que uma das razões pudesse ser que a expectativa de vida das pessoas era muito menor. Porque logo você ia chegar a uma conclusão diferente se as pessoas vivessem mais. Porque vai fazendo 50, o nosso braço vai encurtando. A gente vai, e a gente caminha realmente para a incapacidade de ver. Né? Graças a Deus inventaram a tal da cirurgia de catarata, que aí, né? Padre Luiz fez recente, disse que está olhando para as pessoas, enxergando até o pecado. Ele me falou, fiz as duas,
estava com uma dificuldade enorme de ler o folheto e tal. Agora eu estou olhando e enxergando até o pecado. Ele falou, brincando, mas para a gente entender que hoje a perspectiva é outra. Mas naquele tempo as pessoas viviam menos, então se pensava, né, tá ficando cego ou nasceu cego, então que tivesse essa conotação. Entretanto, o cego não era obrigado a viver fora da cidade. O cego podia continuar com a família dele, o cego podia, né, ter o convívio, habitar a cidade, não havia nada de contagioso nisso. Mas o detalhe, primeiro, da leitura de hoje do Evangelho é que o cego estava fora dos muros de Jericó. Ele se colocou fora. E o texto mais à frente diz que duas são as questões. A gente costuma chamar esse texto a cura do cego Bartimeu. Na verdade, não é propriamente só isso. O texto diz que ele era cego e mendigo. Cego porque nasceu cego, cego porque não havia nenhuma relação de responsabilidade, de culpa dele com a cegueira. Mas mendigo era uma outra questão. Mendigo, de alguma forma, foi uma condição ou uma situação que ele decidiu, escolheu estar ali. Não sei se vocês entendem. São duas as questões apresentadas por Jesus, pelo evangelista, né? Dizendo que ele era cego e mendigo. Diz o texto que quando ele sabe que Jesus está passando por ali, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E foram lá tentando fazer com que ele se calasse, e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que ele quer de Jesus? Piedade. Jesus não aceita oferecer a pena dele, a piedade dele. Tanto que em muitas ocasiões, em relatos de cura, Jesus vai até o enfermo, se abaixa, estende a mão, toca o enfermo, vai até a pessoa, mas entendeu que aquele camarada não tinha necessidade que ele fosse até ele. E que parte do problema dele, a solução passava por ele sair daquilo ali, onde ele não precisava estar, envolvido nos panos, vivendo ali como mendigo, suplicando a piedade das pessoas. Jesus diz assim aos discípulos, chame o camarada aqui, diga que ele venha aqui, eu não vou lá. Entendem? Não é má vontade, não é preguiça, mas a compreensão de que ele não tem razão nenhuma para estar no chão, razão alguma para ser mendigo. Toda vez que eu falo de Bartimeu, cego Bartimeu, eu cito duas pessoas que são do meu conhecimento, sem receio nenhuma, porque as duas já sabem que são citadas, porque eu já pedi autorização. Vou falar dessas duas pessoas agora rapidamente. Uma delas é Dona Carmen, que fez aniversário essa semana, depois eu vou mandar essa homilia compilada para ela. Um beijo, Dona Carmen, para a senhora. Mãe de uma grande amiga, uma família de amigos. Dona Carmen não enxerga. É professora. 2 matrículas no município, acho que uma no estado do município ou 2 no município. Trabalhou até se aposentar nas 2. É professora hoje na União dos Cegos. Tira onda. Chama Uber, vai com a bengala. Ela dá aula de andar em bengala, ela ensina braille, ela ensina os aplicativos todos de celular adaptados às pessoas com limitação visual. Ela foi muitos anos, comentei de manhã, André, ela foi muitos anos diretora do Instituto de Educação Sara Kubitschek, talvez algumas pessoas, né, até conheçam. E as alunas dela, na época do Orkut, depois do Facebook, criaram um grupo assim, a gente acha que Dona Carmen enxerga, era o nome do grupo. Porque ela viu umas coisas, estou fazendo o que aí? Por que essa bagunça aí? Por que esse grupinho aí? Ligada, atenta, construiu uma história bonita, criou 3 filhos, todo mundo grande, formado e encaminhado, cuida hoje, inclusive, do esposo, tá? O outro que eu vou citar, outra pessoa que eu vou citar,
é o Luiz Alberto. Eu conheci o Luiz Alberto em 1995. Eu era padre no Jabu. Ele morava em Campo Grande, mas costumava ir à missa lá. Cego, desde sempre. Tocava na missa. Tira onda, hein? Tocava muito. Você conhece o Luiz Alberto? Conhece, né? Tocava muito. E às vezes, quando essa turma vinha à missa, às vezes eu dava um bonde. Por exemplo, o Padre Omar, que na época era o Omar, o garoto, o rapazinho, às vezes ia à missa lá. E aí depois eu dava um bonde, dava uma carona que trazia até a ilha, porque era muito longe do Jabu, e vinha soltando o pessoal pelo caminho. Luiz Alberto, muitas vezes. Uma vez estávamos nós, o teclado atrás, ele de um lado, conhece também Luiz Alberto, e o do outro lado. Aí ele morava do outro lado de Campo Grande. O Jabu está de um lado, ele morava do outro lado de Campo Grande. Ele tinha me dado o endereço, e eu lutando e pensando, como é que eu vou fazer para chegar lá? Quando a gente desceu o viaduto, ele falou, padre, é na segunda direita aí. Eu olhei para ele e falei, que isso, rapaz? Pensei, né? Como assim? Ele já conhecia, ele percebia no carro que a gente subiu e desceu. E aí ele entrava na segunda direita, ele falou, a primeira esquerda agora, a gente entra, ele tinha essa... E ele também tinha, num grupo de amigos, que eu fiz parte por um bom tempo, no Orkut e depois no Facebook, minha gente, Luiz Alberto Enxerguem. Era o nome do grupo lá. A cegueira, de modo algum, é uma espécie de carimbo para... Não posso ser feliz, não posso construir família, não posso construir uma história, de modo que Jesus não aceita em Bartimeu que ele tivesse ali, mendigo, caído, envolvido nos panos. Por isso ele pediu, diga a ele que venha aqui. Os discípulos foram até Bartimeu e disseram assim, ó, levanta daí, coragem, Jesus te chama. E o texto diz que ele deu um pulo e deixou os panos ali. É interessante como esse pano tem relação com a condição de mendicância, né? Antes de estar aqui nessa paróquia, eu trabalhei numa paróquia, fica ali na subida Jacarezinho. Tinha uma cracolândia assim, um pouquinho atrás. E o pessoal chamava assim, né? É um pouco pejorativo, cracudo. Os cracudos andavam por ali pela rua da igreja, passavam para lá e para cá, e passavam sempre arrastando um cobertor, uma coisa, e eles iam. Pensava que em casa a gente tem tanto cuidado de não arrastar um cobertor no chão, uma toalha no chão, pois eles iam com aquilo pela rua. Aquilo ali era a casa deles, era o abrigo deles, era o patrimônio deles, era tudo que... E sempre que diz nesse texto que Bartimeu soltou os panos, eu lembro muito dessa imagem, né? Largar ali os panos, como a ideia do manto na Sagrada Escritura, né? Paulo ficou com o manto de Estevão, ele ficou um pouco com o destino, continuou aquela história, que largar ali já um início bem interessante, um recomeço bem interessante. E depois ele se colocou de pé e foi até Jesus. E começou um diálogo muito interessante. Um diálogo que tem mais coisa por baixo do texto, naquilo que a gente chama de entrelinhas do texto, do que naquela leitura assim, ó, na superfície do texto. Na superfície do texto parece até que Jesus não entende o que está acontecendo. Porque Jesus diz assim para ele... O que você quer que eu faça por você? Você não estava gritando? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus diz, o que você quer que eu faça por você? O cara era cego. A princípio, parece muito óbvio, né? Mas, na verdade, Jesus está perguntando para ele, o que será melhor para você? Voltar fisicamente a enxergar? Ou passar a enxergar? Tamanho, formas, cores, tal, mas não enxergar um sentido para a vida e adiante e continuar lá, fora da cidade, deitado, enrolado nos panos, porque, ó, cá para nós, a maioria dos mendigos que eu vejo e conheço não são cegos, eles são de pessoas que são capazes de enxergar. Então, livrar-se da cegueira não seria garantia de que ele deixaria de ser mendigo. Por isso, a pergunta de Jesus tem, sim, profundo sentido. E a resposta dele também é legal, que ele diz assim, mestre, que eu veja. A língua em que foi escrito o evangelho, que é a língua grega, ela tem umas nuances que às vezes a nossa língua não tem. Às vezes a gente faz também um pouquinho, né?
Quando a gente, como eu disse no início, né? Quando a gente diz assim, fulano não consegue enxergar o número do ônibus. Bom, enxergar é mesmo enxergar, né? Tamanho, forma, cor. Mas às vezes na nossa língua a gente usa coisas do tipo, rapaz, você não está vendo que isso não vai dar certo. Quando você diz isso, não está se falando da capacidade mecânica, mas do perceber, do ler fundo, né? Ou quando a gente diz, como eu citei, fulano não é capaz de ver um palmo além do próprio nariz. É disso que se está falando. Quando ele disse para Jesus, mestre, que eu veja, eu entendo que no mais profundo desse texto está que eu veja o que é melhor para mim, ou veja com os teus olhos aquilo que realmente eu preciso para sair dessa situação que eu estou. Naturalmente, todo mundo que tem uma limitação física quer deixar de ter. A cura é um desejo de todo mundo que tem algum tipo de limitação física. Mas ele deixou Jesus livre para fazer o que ele achava melhor. Porque ele não disse assim, que eu volte fisicamente a enxergar, que eu volte a ver formas, tamanhos, cores e tal. Mas ele disse, que eu veja. E Jesus disse para ele assim, eu quero, fica curado, né? Aí a gente se pergunta, e o que foi que aconteceu depois que Jesus diz, fica curado? O texto diz assim, imediatamente ele começou a enxergar, cura 1. E, olha que paralelo interessante, porque lá em cima dizia assim, cego e mendigo. As duas questões ali. Na solução das questões ele diz, imediatamente ele começa a enxergar e passou a seguir Jesus pelo caminho, ou seja, não voltou a morar lá fora da cidade, nem a viver como mendicante, mas se tornou um discípulo, seguidor, encontrou um sentido para a vida e foi adiante. A meu ver, a cura, a grande cura, o coração desse texto é o pulo dele, quando ele levanta e deixa os panos. Aquela foi a maior das curas que ele experimentou. Voltar a enxergar, ok, foi um bônus extra. Mas a maior das curas foi exatamente essa em que ele Jesus chama. Jesus te chama. Ele levantou, deixou os panos e seguiu Jesus. Ali ele aceitou recomeçar. Ele deixou com aquele pano ali uma história para construir outra. Tem sim um chamado de reconstrução para a história, para o sentido para a vida, para uma profissão, para o seguimento de Jesus na vida daquele camarada. Por isso eu acho que o levanta-te, o Senhor te chama, coragem, o Senhor te chama, está no coração da palavra de hoje. Coragem, levanta. Não vamos esperar a piedade que Jesus não quis dar àquele cego, porque ele não precisava dela. Coragem, fica de pé. O Senhor te chama. Eu vou fazer agora um chamado para os nossos...